Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Presença que Marca. O podcast que a gente vê quem realmente marca presença ou tem uma presença que marca. Olá, seja muito bem-vindo ao Presença que Marca Cast. Hoje eu estou aqui com uma amiga maravilhosa, mas uma profissional gigante, Thaís Vilela. A Thaís atua no mercado digital há 5 anos, já trabalhou nos bastidores de dezenas de experts. Hoje, ela é especialista em personalidade digital e mentora de profissionais que desejam traduzir anos de profissão em um posicionamento que não sufoque quem elas são. Interessante isso, né? Vamos conversar mais sobre isso aqui. Thaís, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, muito feliz de estar aqui nesse espaço. Parabéns pelo projeto e eu tenho certeza que vai ser um papo delicioso. Com certeza. Eu e a Thaís, nós nos conhecemos aí no mundo do empreendedorismo. Hoje somos consultoras, né, de um time maravilhoso. E a Thaís, ela tem muitos talentos, além de tudo isso que eu falei. E hoje eu vou trazer um pouco dessa expertise dela, falando um pouco de arquétipos, posicionamento digital. Ela lançou já muitos experts, então ela tem aí muita experiência. Só que ela também começou a perceber que esses experts queriam buscar muito resultado, mas ganhavam de um lado e perdiam de outro. Né, a questão da saúde mental, de toda essa cobrança que o digital pede. Nem sempre todo investimento a gente tem de volta, porque bastidor é uma coisa e palco é outra. E às vezes a gente fica muito nesse comparativo, né? Então, a gente se posicionar, sabendo quem a gente é e trabalhando ali expectativa com realidade. Então, Thaís, assim, você teve uma trajetória longa como lançadora digital. O que te levou a migrar para esse trabalho de posicionamento, onde você traz bastante essa questão arquetípica? Bom, eu comecei no mercado digital já tem 5 anos e eu falo que foi coisa do universo, né? Uhum. Você lembra que teve a pandemia? Sim. E eu estava atuando como fotógrafa de casamento. Então eu amava aquilo que eu fazia. Esse lado artístico sempre foi, né, a minha pegada. Muito forte. E eu lembro que em 2019 eu meio que fiquei cansada, porque volta naquilo, né, gente? Sim. Casamento é coisa linda para quem tá casando. Os bastidores é bem complexo para os profissionais. Então eu já estava um pouco exausta, pensando em futuro, né, família e tudo mais. Uhum. E eu decidi encerrar e entrar pro mercado digital. Que aí eu vou até contar como que isso aconteceu, essa virada. Legal. E eu falo que foi um sinal, né? Porque em março, acho que 2020, foi que rolou a pandemia, né? Então eu falo, meu Deus do céu, se eu tivesse sido fotógrafa, eu não ia ter casamento, né? Então, assim, foi... Tudo parou? Tudo parou, então eu costumo falar que aquilo para mim foi muito bom. E como que eu entrei no mercado digital? Naquela época, a gente conhecia o Érico Rocha, eu acho que foi o pai do mercado digital, né, para muita gente. E pipocava anúncio desse cara em todos os momentos, lá para 2019. E eu estava sendo atendida por uma profissional de cílios, na época, né, fazendo extensão de cílios. E ela comentou e falou assim, você já ouviu falar desse tal de Érico Rocha? Imagina, tava todo mundo ouvindo falar desse cara. Ah, escutei e tal. Ah, eu queria transformar o meu curso presencial, que ela já dava curso presencial. Isso acontece muito com profissionais que decidem ir para o mercado digital, né? Já dou curso no offline, já dou mentorias e tudo mais. Como que eu transformo isso para o mercado digital? E eu queria transformar isso no online. Você não conhece alguém que faça? Aí eu falei, conheço o meu namorado. Imagina que ele fazia, não fazia nada disso. A ousadia aí. Exatamente, eu falo que muitas vezes a gente tem oportunidades na nossa vida que ou a gente vai correr por achar que não é capaz, ou por um minuto de loucura ali, você topa e depois você vê o que você faz, né? E foi exatamente assim com a gente. Eu vendi o peixe que ele fazia isso, mas na verdade ele não fazia, e juntos a gente falou, vamos se enfiar nesse universo. Então, já que ela tá do zero também no Instagram, em tudo, vamos do zero Vamos unir forças, né? Vamos unir forças. E ali a gente começou o nosso trabalho nos bastidores. Totalmente, assim, novidade para mim. E ali eu atuei por uns bons anos, uns 3, 4 anos, só sem ninguém me ver, né? Não tinha Você era Instagram. a parte que ficava ali atrás ajudando eles a brilhar, né? Exatamente. Então, ajudava esses profissionais a que eles chegassem nesse palco digital, né? E o que eu pude perceber nessa jornada? Eu gostei do que eu vi
E eu comecei a ver que talvez o meu lugar não fosse só nas estratégias, mas também lá na frente. Sempre fui muito comunicativa, muito isso. Então, foi quando eu comecei a me desprender e vim também para as redes sociais para compartilhar tudo que eu tinha descoberto, né, ao longo desse período. E eu trouxe exatamente a parte do posicionamento, por quê? Por já ter atuado com algumas especialistas diferentes, a gente vê que não adianta você pegar uma técnica de marketing e você replicar para todo mundo. Com certeza. Então, a parte principal, que sempre vai ser a central, foi que eu percebi que essas profissionais precisavam daquela raiz. Porque algum projeto dá certo com uma, outro se aplica igual e não dá com a outra. Então, falei, opa, tem alguma coisa aí nesse game que é interessante a gente trabalhar. A receita, ela não vai funcionar para todo mundo, mesmo que todo mundo diga que aquela receita funcione, né? E eu acho que é aí que entra muito seu olhar, né, Thaís? Porque você trouxe como aprendizado, até a próxima pergunta que eu ia te fazer, desse mercado de lançamentos para essa nova forma de atuar com essa autenticidade. Porque a gente sabe que a autenticidade é algo que, se bem pensado estrategicamente, mas mantendo essa questão de ser quem você é, de trazer o seu melhor, de não querer ser o que você, né? E porque você não sustenta isso, eu acredito que isso deve ter sido um grande aprendizado para você. Não, foi muito. E assim, eu falo que parece tão clichê esse assunto, porque é muito... Ai, quem é você? O que você gosta? Seus valores? É muito difícil de responder. Com certeza. E eu acredito que até muitas vezes a gente tem que revisitar isso. Até uns tempos atrás, agora há pouco tempo, eu estava com outro mentor, porque a gente sempre precisa de alguém também para ajudar a olhar o nosso negócio, respondendo essas perguntas que eu falei, mas caramba, sou eu que ensino isso. E quando a gente vai aplicar muitas vezes na gente, é tão desafiador a gente responder, né? Qual que é o nosso jeito de levar essa comunicação, de falar sobre aquele assunto. E por experiência própria, eu acho que eu trouxe um pouco disso também por isso, né? Quando você coloca o pezinho no digital, eu falo que é outro jogo. Você pode ter 30 anos de carreira no mundo offline, no seu corporativo. Você colocou o pé no Instagram, no YouTube, onde for, é outro mundo que se abre. É outro personagem no sentido de que a gente não sabe como se expressar em frente às câmeras, tem muito medo de julgamento, né? Sim. Então, quando eu desmembrei lá, saí dos bastidores e comecei a me posicionar, eu falei, uau, eu comecei a dar valor para quem é estrategista e dar valor para quem é especialista. Sim. Porque é muito desafiador você se expor. Então, se a profissional não está muito firme de quem ela é, da personalidade, ela vai titubear e ela não vai aguentar. E do que ela quer também, né? Porque muitas vezes as pessoas querem dar o caminho que a gente deveria percorrer. E nessa eu acho que é importante ouvir os mentores, mas entender o que faz sentido para você. Porque às vezes a gente também vai percorrer um caminho que você fala, mas não era isso que eu queria buscar. E é aí que a gente perde a nossa autenticidade, né? Total. Não sei nem se eu posso entrar, acho que sim, né? Nessa história que aconteceu, que é o campo de batalha mesmo. Então eu entro para o mercado digital e eu lembro que isso já tem uns 3 anos. Eu tenho história e eu não tenho vergonha de contar dos nossos erros e até fracassos, né? A gente pode dizer. Porque, assim, eu entrei no mercado digital e como eu atuava no mercado da beleza, eu resolvi falar só com um profissional da área da beleza. Certo. Então, eu me tornei, na época, a marqueteira da beleza. E eu amo esse nome. Olha aí os resquícios de arrependimento. E eu falava só com um profissional do mercado da beleza, ensinando conteúdo, criatividade, que era uma coisa que eu gostava. E quando eu lembro dessa época, eu me senti uma pessoa muito corajosa. Sabe quando você tem ideia, coloca? Ai, pensei no nome de um produto, vai. E um desafio, e vai. E vende não vende nada. Então, assim, era muita coragem. Sim. E o que acontece com o mercado, dependendo se você não dosa o nível de informação que você vai atrás? Ou a mentoria que você investe, curso, a gente quer tudo, né? Sim. A fórmula mágica. Comecei a enterrar quem eu era. Por quê? Eu falei, só marqueteira da beleza? Eu posso falar com outros profissionais. Aí eu virei só marqueteira. Passa um tempo, escuto uma opinião aqui, outra ali. Por que era marqueteira? Eu queria realmente
nome pejorativo, sabe? Que tem no mercado. Mas eu falei, cara, é isso. A gente é marqueteira do nosso negócio. Só a gente que vai vender mesmo desse jeito. Aí escutava de um ou de outro. Ah, mas será que o mercado... Sabe aquele negócio? Gente que não sabe da sua história. Aquela famosa frase, pessoas que estão, eu sei que é meio clichê também, mas pessoas que estão na arquibancada que quer dar pitaco no jogo que você que sabe o que está rolando ali, o gramado que você está pisando. Total, e assim, se a gente não consegue filtrar, pô, você tem um mentor, você tem um professor, é importante, mas ninguém vai saber da sua história, das suas ideias igual você. Com certeza. Aí o que acontece? Essas pessoas não são capazes de te abalar, mas se você tá fragilizada em alguma questão, você escuta. Aí eu, é verdade, marqueteira. Aí eu virei Thaís Vilela na época. Ou seja, tudo que era da minha criatividade, eu fui me moldando. Entendi. Mudando o cabelo, mudando roupa, será que eu não sou muito infantil? E muda, deixando o meu lado criativo totalmente de lado. E virei Thaís, até que um dia eu surtei e eu sumi. Larguei todos os projetos. Hoje eu falo, tinha aluna em desafio, eu larguei todos os cursos, eu larguei tudo. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses. Eu sumi, assim. Resgatando quem era a Thaís, deu uma crise de identidade muito forte. E eu abandonei um perfil de mais de 30 mil seguidores. Uau. E a gente sabe que hoje é um desafio construir isso, né? Então, assim, olha, viver na pele isso e saber que expor não é tão simples assim. Isso que eu ia te perguntar, assim, você acredita que é isso que distancia essa autenticidade do online, do offline, quando a gente começa a pegar aquilo que não é nosso? Nossa, muito, muito. Tem muitas profissionais que a gente conhece aqui num café, num almoço, a pessoa é de um jeito. Vai pro perfil da pessoa, Trava. É outra coisa. Eu costumo falar que parece que a gente veste uma armadura invisível. Porque você abre uma câmera, você já está se julgando. É verdade. Você já está com a cabeça, meu Deus, mas os parentes que me seguem, ou sei lá, né? Nossa, se eu falar isso, o que vão pensar? Se eu postar esse vídeo e ele tiver uma visualização no meu novo projeto. Então, assim, a gente começa a se moldar demais. E eu acredito que até quem está ouvindo ou já passou por isso ou está sentindo essa migrar, assim, né? Ter que levar essa sua personalidade no off, quem é você tranquila entre amigas, numa mesa, assim, conversando, para a internet. Então, é um trabalho que exige muito cuidado. Eu costumo falar que até é terapêutico, né? Com essas mulheres. E conforme vai crescendo, acho que cada vez mais, porque é como se nós fôssemos, se a gente não tomar esse cuidado, distanciando de quem a gente é. Porque vão colocando a gente num patamar que se a gente não tomar cuidado, a gente dá uma pirada, né? Não, total, muita, assim. E é o que eu falo, eu demorei, eu não sei quanto tempo, foram mais de 6 meses, e quando eu voltei com o Instagram do zero, tudo do zero. Que eu acho que na nossa cabeça a gente fala, vamos limpar tudo que aconteceu. Deixa pra trás. E volta, sabe? E então, até um gancho que trouxe para esse tipo de trabalho hoje com essas profissionais. Porque eu falei, nossa, eu passei por isso e eu sei que tem muita gente que passa. Sim. Então, a gente ficar vigiando o tempo todo se aquilo que a gente está fazendo na internet é algo que a gente quer fazer de verdade, né? Uma mensagem que a gente quer levar, ou alguém está fazendo e você quer fazer porque acha que o outro tem sucesso por isso, sabe? Exatamente. Modelar, se inspirar é uma coisa, né? E você começar a copiar fórmulas prontas de alguém que você nem sabe se está dando certo, né? Porque a pessoa pode te contar que está dando certo, mas de repente nem tá, né? Não, total. E assim, é o que você fala, o mercado digital é isso. Eu não sei o que a gente tem na nossa cabeça, que a gente pega tipo assim, você assiste uma pessoa postando um stories hoje, um vídeo hoje, aí sua cabeça meu Deus, essa pessoa é mega produtiva. O dia inteiro ela tá produzindo, só porque às vezes ela posta todo dia. O dia inteiro ela tá fazendo alguma coisa. Então, assim, eu falo que a gente fica com o cérebro pequenininho, né? Parece. Sim, e tem que tomar cuidado para não se comparar. E aí que eu entro assim, como que nesse trabalho hoje que você faz brilhantemente, como que encontrar esse posicionamento através dos arquétipos ajuda a tornar a comunicação dessa pessoa mais natural, mais poderosa, mais dentro da essência dela? Quando eu entrei nesse universo dos arquétipos, eu queria uma forma de ilustrar. Tá. Porque assim, você falar, quem você é, vamos trazer isso, é muito no mundo abstrato.
Então, na hora de aplicar, você não sabe o que fazer. Uhum. Mas como que eu aplico isso no dia a dia? E, na verdade, eu costumo dizer que fica até mais... Tem que ser fácil. Porque se for difícil, Não sai. você tá fora do seu arquétipo, você tá Aham. fora da sua personalidade. Então, assim, o universo dos arquétipos, eu gosto de falar como se fossem personalidades, né? Então, quando eu entendo sobre os 12 arquétipos, que eu acredito que até é um universo que a gente vai entrar um pouquinho, quando eu entendo sobre esses 12 arquétipos, que eu chamo de 12 personalidades, eu entendo qual em mim é o que desponta mais, desde sempre. Eu costumo falar que isso vem bem da infância, a gente Sim. resgata tudo isso. E como que esse tipo de personalidade funciona. Sim. Desde a maneira de se vestir, Flui, a né? maneira de falar. Então, assim, é mais uma forma de eu entender e falar ok, do que eu pegar um manualzão. Ah, não, peraí, vamos ver como que esse funciona e como eu tenho que ser. Então, é meio que colocar essa profissional dentro, fazer um encaixe, sabe? Sim. E tudo vai fazer sentido. Putz, é por isso que eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de me vestir Ela assim. começa a entender algumas coisas. Ah, agora começa a entender. Esse caminho me deixa leve. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma forma de ilustrar e uma forma que eu trouxe para a base do trabalho. Sim. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre posicionamento na internet. Beleza, deixa para frente as fórmulas e tudo mais. Vamos primeiro entender quais são os seus arquétipos, como eles atuam e se isso faz sentido para você. Perfeito. Assim, eu e você, a gente trabalha muito com essa questão do arquétipo no ponto de vista da personalidade e do posicionamento. Você ainda muito mais forte na questão do online. Para quem nunca ouviu falar em arquétipo, como é que a gente pode trazer isso de uma maneira fácil? Uhum. Você trouxe assim a questão da personalidade, mas como é que a gente pode explicar para quem, eu já ouvi falar, mas eu não sei de verdade o que é? Olha, eu costumo falar que, vamos imaginar assim, que é como se fossem imagens e formas que estão no inconsciente coletivo, que eles falam, né? E esse inconsciente coletivo, então imagina todo mundo mesmo que você pode imaginar, qualquer religião, qualquer cultura, qualquer experiência individual. Então, o inconsciente coletivo, ele está em todos nós. Então, é como se cada imagem e forma que eu mostrar para uma pessoa vai representar alguma coisa, vai dar alguma sensação para outra, a mesma sensação para outra. Tipo assim, é um inconsciente que permeia todo mundo. Aham. Então, quando a gente traz para os 12 arquétipos, é como você pegar o herói, que é um dos arquétipos. Pega filmes, novelas, histórias mega antigas, tudo. Sempre vão ter alguns personagens que são... Sempre tem o herói, sempre vai ter o vilão, Verdade. o famoso rebelde, sempre vai ter a mocinha inocente, sempre tem Cara comum. o cara comum, sempre tem, sei lá, o mais nerdão, que é o sábio, a amante, que é a mulher mais sensual. Então, assim, eu gosto de pensar assim em formatos de personagens mesmo. Sim. Então, hoje, se você vira e fala assim, me fala elementos que representam que esse cara é nerd, sei lá, uma coisa assim. De forma unânime, a gente tem elementos entre todo mundo. Então, essa é a forma da gente falar mais fácil sobre o que são os arquétipos e de entender, dentro dessa roda dos 12, quem eu sou. Aham. Será que eu sou a nerd? Será que eu sou a E heroína? você pode ser mais que um, só que tem aquele que vai ser mais forte. Sim, quando a gente trabalha, a gente até fala disso, a gente sempre faz uma duplinha, né? Ou tem gente que faz trio, eu gosto mais duplinha. Porque é o que você falou, quando você se aprofunda, você vai olhar os 12 e vai falar, meu Deus, eu sou um pouco rebelde, eu sou um pouco inocente, eu sou... Então, assim, nós temos um pouco de tudo. E a gente costuma falar que em determinadas fases da nossa vida, a gente até pode ativar, né? Digamos, por exemplo, quando você está grávida, então você ativa outro arquétipo de cuidador, exato. De repente, um momento mais a sós com o maridão, pode ser que você seja mais amante. Então, assim, eu acredito nisso. Mas quando a gente vai cavucar mesmo, vamos entender você criança, vamos entender sua adolescência. Quem chega primeiro, né, nesses 12? Sempre tem. Com Sempre certeza. tem 1 e 2 que chega primeiro, né? Então, é em cima desses que a gente trabalha. Perfeito. Sempre. Que é o que eu acredito, que quando a gente é criança, a gente está meio desprendido de julgamento,
né? A gente tem a nossa essência ali bem pura e é onde realmente aparece aquilo que Total. depois, com o tempo, a gente vai escondendo, né? Por causa do julgamento, por causa dos momentos que a gente passa, como você falou, ai, será que eu não tenho mais que ser essa criativa, né? Eu tenho que mudar um pouco porque eu recebi esses feedbacks. Então, eu diria, que o mundo adulto vai minando muitas vezes quem a gente é. E resgatar isso é muito forte, né? Nossa, é muito assim. Eu vejo que quando eu era criança, eu sempre fui uma criança, até para exemplificar, para ficar mais claro, assim, de ilustrar. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, você pega, era uma criança que amava desenhar, amava escrever, fazia aula de pintura a óleo com 11 anos. Aham. Com 12 anos, fazia crochê com um monte de senhora à tarde. Olha, vê, gente, uma criança peculiar. Aham. Então, esse mundo artístico de escrever e tudo mais sempre esteve em mim. Vou te falar que a criativa não é meu arquétipo principal, que o criador, né? É óbvio que é. Aí, como que pluga, vou falar o meu, depois você diz quais são os seus também, se você Aham. sabe. Criativa amante. A amante, eu costumo falar que não só mulher, né? Que eu trabalho com mulheres. Imagina os 5 sentidos. Aham. Então, é o cheiro, é o toque, olhar. é a música. Então, é uma mulher extremamente sensível para essas coisas, né? Para essa questão de pertencer, esses relacionamentos. Ah, então uma criança sempre dramática, que amava escrever, e aí a música, e chora com a música. Olha isso. E é totalmente romântica, eu falo que sou apaixonada por tudo. Então, assim, óbvio que é uma criativa amante em tudo. Então, resgatar isso é importante para eu entender. Pô, a Gra me convidou para um podcast. Quais são os elementos que eu posso vestir e usar, e as cores e tudo mais, que vão expressar ao máximo a minha personalidade? Então, obviamente, as tatuagens tá do lado criativo. Tem gente que acha que é o rebelde também, né? É. Aí vai da interpretação de cada um, mas Vai da você sabe o que interpretação. significa. Mas se você põe uma pessoa inteira tatuada, é unânime para todo mundo, as pessoas não julgam? Total. Ou vai ser, sei lá, um lado skinhead, é o punk, tem até algumas religiões que não é bem visto, né? Então, assim, é unânime, são símbolos. A amante, você vai pensar primeiro no vermelho. Então, obviamente, hoje vim de vermelho. Aham. A amante vai mostrar um pouco mais da pele, vai usar elementos mais românticos também. Então, Cabelo. exato, cabelo mais ondulado, então tem movimento, um brinco com flor, com pérola. Então, assim, como que eu uso Os as elementos. cores, os elementos, não só para passar uma imagem, mas para olhar e falar: uau, essa sou eu mesmo. Vestir a Thaís que é, né? Exato. Que ela é. Exato. Quando você coloca, você fala: ah, faz sentido, porque eu gosto disso. Aham. Se você colocasse esse look, esses acessórios em outra mulher, de repente, mais conservadora, uma governante sábia, por exemplo. Já dá até pra gente imaginar, né? Governante Aham. sábia. Essa mulher ia se sentir bem? Então, isso que eu queria te perguntar, porque muita gente pode estar pensando, mas qual arquétipo é bom ou ruim? Não tem Não tem. o bom. O arquétipo bom é aquele que é o seu verdadeiro. Exatamente. E por muito tempo a gente achou que existia uma forma de fazer. Sim, porque a né? internet traz muito disso, né, Thaís? No sentido, olha, você precisa passar autoridade. Tá, mas o que é passar autoridade? E muita gente fica presa a essa questão do blazer, do batom. Será que é isso que passa autoridade? Porque isso você pode colocar uma imagem, mas na hora de entregar o que precisa ser entregue, não vai estar ali congruente, né? Nada coerente. E eu fui exatamente essa pessoa. Pensa, do extremo da criativa, porque eu falo assim, também tem a linha bem tênue entre essas personalidades. Tem mulher que descobre que tem muito alto inocente, por exemplo. Aham. Aí ela fala pra mim: ai, mas eu não quero. Por quê, né? Quem quer ser? A inocente. A amantezinha inocente. Eu não quero, né? Eu quero ser a governante. É assim. Então, assim, as pessoas olham muitas vezes, dependendo do arquétipo, só pro lado Ruim. sombra, A ruim. sombra dele. Uhum. E não sabe trazer as qualidades. É a mesma coisa. Ai, você é vista como governante. Tá, você pode ser uma baita de uma arrogante no meio das pessoas. O famoso diabo veste Prada. Aham. Sempre uso esse exemplo, porque a Miranda lá é um governante pura. Então, assim, a gente nunca pode levar para os extremos. O extremo da criativa me deixava muito infantil, na minha visão. Então, eu tinha o cabelo rosa, eu usava camiseta colorida com frase de cachorro, sabe? Aham. Então, assim, pra mim não fazia muito sentido depois de um tempo. Aí eu comecei a ir pro extremo. Então agora eu ponho um blazer preto, pinto meu cabelo de preto e fazia a cara séria nas fotos. E não se E eu reconhece. falei, meu Deus.
Não sou eu, entendeu? A amante é a mesma coisa. Dá pra amante ser muito vulgar. Aham. Então, assim, dependendo do local, dependendo do ambiente, de uma mesa de networking, não faz sentido você tá com um baita decotão. Com certeza. Então, assim, como que a gente traz esse equilíbrio pra não se tornar um robô também, né? Com certeza. E esse equilíbrio, a gente também é uma descoberta. Você fala, nossa, eu me sinto bem aqui, sem problema algum. Eu sei, e ter essa intencionalidade, como você disse. Eu vou reforçar através dos elementos quais são os meus arquétipos que eu quero conversar desse assunto hoje. E não faz sentido eu ir com Sim. elementos que não estão coerentes com o que eu reforço sempre, né? Exato, e assim, dá pra você brincar com tudo, eu costumo falar, então você vai dar uma palestra, você vai fazer alguma coisa, você consegue moldar, mas no seu dia a dia, nas suas gravações de conteúdo, no seu jeito, sempre vai sobressair. Aham. É a mesma coisa se você perceber que você é uma pessoa que não é tão formal. Putz, você fala mais gíria, tipo um putz aqui, né? Aham. Um putz, aí fala um palavrãozinho aqui, uma coisa ali, você é mais informal. Você não vai conseguir não ser. Verdade. Então, assim, assumir isso também, abraçar isso, faz parte desse processo. Quais são os seus dois? Olha, eu tenho muito, você sabe, né? Eu tenho muito bobo da corte, né? Porque eu gosto dessa coisa de deixar leve. Não é Performática, lembra, gente? Que não é bobo da... Ninguém quer ser bobo da corte. Ninguém quer ficar fazendo graça. Performática. Por quê? Porque eu acredito muito, talvez pelo mundo corporativo que eu vivi, a gente não precisa entregar o resultado, precisa performar, mas assim, pode ser leve. E às vezes, ser um bobo da corte, hoje eu entendo isso, me deixava mais leve no processo, que é trazer humor, que é trazer muitas vezes aquela piadinha que todo mundo ri também, é bom deixar isso claro, onde a gente dá aquela quebrada no estado de tensão, de entregar relatório, de passar por uma reunião, e a gente, dá uma risada ali, dá uma respirada, porque o corporativo, ele pede muito isso, principalmente quando a gente sobe o nível, né? Então, hoje eu sei que tem muito do bobo da corte, mas ele não cabe em todos os lugares, eu abafei muito dele, eu tenho muito do sábio, você sabe também, eu leio bastante. Então, eu acho que, assim, eu vou falar da minha tríade, que eu acredito que é um pouco cara comum, sim. Tem o bobo da corte e tem o sábio. Sim. Eu tenho da performática também, né? Como você disse, tenho, porque eu sempre vejo também que eu puxo alguma coisa no conteúdo ou nesse lado criativo para ir para uma graça também. Sempre tive. Então, assim, é como a gente está conversando. Ficar entre a duplinha, o trio ali é o que vai ajudar a essa produção de conteúdo, a tudo ser mais leve, né? Então, bobo da corte. A Graça tem mesmo, gente. Você vai no Instagram dela, ela adora usar umas analogias, não é? Com tipo uns memes, uns vídeos, então... Não, e nos bastidores mais ainda, porque assim, é quando às vezes as pessoas acham que por você ter sido uma líder, por você, eu sou líder de sou gestora de consultoras, então a gente sempre tem que estar séria, a gente sempre tem que estar focada no conteúdo, sempre tem que estar focada nas orientações, isso faz parte do meu trabalho, né, nas frentes que eu atuo. Mas eu não sou só isso, isso faz parte da condução do trabalho, mas se dá para ser engraçado, ser leve, É o que você leva, né? Com certeza, é o que eu acredito. E assim, tem muito também, para ficar mais fácil ainda, quando a gente fala das palavras, quando a gente fala dos nossos valores. Então, é muito importante a gente saber quais são as nossas palavras, né? Putz, na minha Nosso visão... campo semântico, né? Exato, na minha visão, quais são as palavras que me representam, ou que eu gostaria que, né? Já fica naquele campo. E aí faz aquele contraponto, que é de entender o que as pessoas estão pensando sobre você. Exato, isso falando até de marca pessoal, que é uma coisa que eu atuo também, não adianta eu achar uma coisa, né? Eu acho isso sobre mim, e eu acho que as pessoas acham isso sobre mim, mas de fato, o que será que elas acham? Então, essa não ter ruído, né, nessas percepções é muito importante. Eu sempre dou o exemplo do líder que acha que é assertivo,
E ele acredita que ele é objetivo, mas as pessoas acham que ele é grosseiro. Então, assim, ele precisa ter essa clareza. E o que traz clareza? Feedback, busca de mentoria, autoconhecimento, para poder ajudar a gente a enxergar alguns pontos cegos. E se desenvolver, porque, afinal de contas, a gente está sempre em desenvolvimento, né? E cruzar essas informações é importante mesmo, que muitas vezes você vai ver que tá tudo errado, você acredita que tá transmitindo algumas coisas, de alguns tipos de arquétipos e tá transmitindo outra coisa. Ou também pode se surpreender e ver que tipo, tô no caminho, Tô né? no caminho. Poxa, eu achava que eu tava com ruído e o pessoal tá entendendo realmente o que eu quero passar. E nessa linha, Thaís, assim, como que você vê o futuro do marketing digital, trabalhando com essa questão do posicionamento, agora que o público já tá cada vez mais, assim, já não tá muito tolerante com essas fórmulas prontas. Olha, 3 dicas para você se posicionar melhor. Enfim, sabe? Aquelas dicas prontas que o pessoal antes acreditou muito, e muita gente, você sabe, melhor do que eu, que vendeu curso, vendeu mentoria, com base nessas fórmulas prontas. Só que hoje a audiência ela está mais preparada para isso. E lá vem esse papo de novo. Né? Não cai mais. Você pode usar gatilhos, pode usar o que for, funciona, mas assim... as pessoas estão mais espertas. O que você diria hoje em relação a essa questão dessa intolerância da fórmula pronta? Como que você vê o futuro do marketing digital? Olha, no começo, é o que eu falei, surfei a onda da pandemia e achei que eu ia me aposentar. Falei, me achei a mina de ouro aqui, achei o lugar, a fórmula é essa, que na época era a questão do Érico Rocha, né? Então, assim, você lembra que a gente abriu uma live e, tipo, explodia de gente assistindo? Sim, muita porque gente. Ninguém tinha o costume antes de assistir live e foi um novo modelo ali de consumo de conteúdo. Não tinha o que fazer. Não tinha o que Numa fazer. Pandemia, né? Hoje em dia ninguém aguenta mais live. Então, assim, hoje em dia é até um desafio você segurar um cliente, um lead, numa live ao vivo no YouTube, por exemplo, né? Com uma aula. Então, assim, o formato muda demais e muda muito rápido. Então, assim, se a gente não se adapta, a gente vai ficando para trás, vai entrando em crise e tudo mais. E o que eu percebo? Se a gente pode pegar qualquer pessoa que você admira de qualquer área. Desde os mais hypados, sei lá, Guto Galamba, um outro fulano e tudo mais. Guto veio na minha cabeça assim rápido, porque é um cara que despontou muito. Sim. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, nossa, eu já fiz muitas vezes. Eu pegava assim, por exemplo, estourou uma menina de cílios, tinha uma que estourou também. Acho que é uma Ruth o nome dela. Aí eu descia bastante o feed da pessoa, porque eu queria entender qual foi o momento, porque eu nunca acredito que teve um momento de virada. Tipo, foi... Não, é uma construção. Sim. Não, o problema do mercado digital é a gente achar que é rápido e fácil. Verdade. Porque as pessoas nos venderam isso. Então, assim, obviamente, teve gente que fez muita grana vendendo promessas fáceis. Então, a gente acreditou que é fácil, rápido, e se a gente não tá com a vida resolvida em um mês, a gente acha que o problema é a gente. Então, é uma construção. E quando você vai analisar essa galera que já tá bombada hoje, e às vezes já produz conteúdo há 5, 10 anos na internet, você vai entender, eu entendia exatamente o momento de como a pessoa estava fazendo e como ela passou a fazer. É inacreditável. Todas... era mais travadinho aqui, era meio assim, meio clichê. Do nada a pessoa, sei lá, eu vou soltar minha voz no mundo do jeito que eu faria. Sabe? Essa percepção? Pá, despontou. O Guto não foi assim? Sim. Foi assim, o cara foi. Agora ele tá com um novo posicionamento, mas foi assim. A outra menina dos cílios, a mesma coisa, fazia umas narrações mais tímidas e tudo mais. Quando ela colocou o jeito dela, meio rebelde, criativa, falando palavrão ou o que for informal, pá, despontou. Então, assim, o que eu vejo que já está acontecendo e vai cada vez mais acontecer? As pessoas estão com um radarzinho para o que não é de verdade. Perfeito. Volta na autenticidade, né, que a gente vai voltar. E assim, tem uma menina que está despontando agora também na área de vendas, de prospecção, não sei se você já chegou a ver, acho que é Gabi o nome dela. A menina simplesmente faz call de vendas de roupa de academia. E assim, com certeza ela despontou algum vídeo e viralizou por conta da incongruência. Como assim você está fazendo uma call para fechar 30 mil reais com roupa de academia? Sem maquiagem, uma menina super novinha. Então, traz aquela, como fala? Uma estranheza
Sim. Porque a gente está acostumado a ver. É um paradoxo meio, assim. Ela fala, Exato. como é que ela quer vender se ela não está vestida da forma ideal que a gente entende que precisa estar vestido? E é exatamente julga aí que na pega. hora. É. E aí, essa menina tá fazendo sucesso exatamente por isso. Porque ela é tranquila, ela não é alguém que usa maquiagem no dia a dia, é uma menina nova mesmo e gosta de treinar. E tá ali pra mostrar que o que importa, entre aspas, mais a fundo quando você for ver, sempre vai ser o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua entrega. Uhum. Então, assim, eu vejo exatamente isso. Um radar aguçadíssimo em todo mundo pra ver o que é mentira, o que a galera não vai perdoar mesmo. Você acredita que, então, empreendedores, líderes, eles precisariam, né, criador de conteúdo também, eles precisariam desaprender a não ser quem eles não são, para poder se posicionar de forma mais assertiva, mais verdadeira, porque o resto vai ser consequência. Não, exato, é o que você falou, desaprender várias fórmulas. Ah, você foi vendido que o que faz vender é live. Aí você, tipo, odeia fazer live. Beleza, que a gente não tá ali também fazer só o que gosta. Mas assim, você odeia fazer. Então, por que você vai fazer? Ah, foi vendido que no Instagram agora o que está entregando é conteúdo que você não fala, sabe? Tem aqueles vídeos em que você vai e entrega o conteúdo na legenda, por exemplo. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso, eu não quero. Eu quero mais profundidade. Então, talvez faça sentido para essa pessoa ter um canal no YouTube. Perfeito. Se aprofundar em 20, 30 minutos de conversa e que se lasque, entre aspas, outra rede. E vai ter gente que vai assistir, né? Por exemplo, você falou do Guto Galamba. Acho que é legal trazer isso, o seu posicionamento, porque o fato dele estar buscando um outro posicionamento, ele não deixou de ser quem ele é com aquele antigo posicionamento. Mas como uma pessoa no digital, ela também precisa ser estratégica, então qual é a verdade que eu vou buscar que faz mais sentido nesse momento, mas que faz parte de mim, mantém ele autêntico. E é lógico que quando ele faz essa busca do rebranding dele, ele também vai adquirir alguns haters. Por quê? Porque a gente vai ter pessoas que são seguidoras, fãs, e também teremos aquelas pessoas que não concordam com nada, e tá tudo certo, isso faz parte, significa que você não vai agradar todo mundo mesmo, e você tá indo pro caminho de quem acredita nas mesmas coisas que você. Exato, e assim, se você for ver, é um exemplo bom, porque é um exemplo até que ele é um cara muito polêmico, né? Não, hoje em dia não, acho que já tá mudando o público dele. Mas assim, tem essa questão também. O profissional que tem o quezinho de não ter problema em ser polêmico, que já tem, às vezes, um rebeldezinho dentro, né? Ele tem um pouco de vantagem, eu também acredito nas redes, porque o povo adora dar a própria opinião. Então, se você soltar um tema ali, que você tem uma opinião forte sobre aquilo e que você sabe que vai trazer divergências de opiniões, eu acredito que eu vejo muita gente crescendo com isso, sabe? Mas só se você tiver. É o que fala, não tem o quezinho de entrar em polêmica e tudo mais. Eu não tenho isso. E tá tudo bem, tem pessoas que fazem sucesso e atingem um grau assim de sucesso sem ter que fazer. Porque é a fórmula do Guto funciona para ele, porque isso traz a autenticidade dele. Então, acho que essa clareza, eu acho que isso é o ganho aqui do nosso podcast. É como a autenticidade te leva para lugares que você jamais imaginou e que você tentou buscar com fórmulas prontas que podem funcionar para alguns, mas não para outros, né? Exato. E assim, ver que é exatamente isso que muitas profissionais não olham e que pode ser assim, o ponto cego mesmo do negócio. Então, muitas vezes você está rodando em círculos, as coisas não acontecem, você não se sente confortável produzindo conteúdo, e é exatamente para essa raiz que a gente tem que voltar. Perfeito. Porque a gente precisa fazer o seu processo como profissional ser leve e tranquilo. A gente já sabe que essas profissionais, muitas ficam até angustiadas, né? Como a gente estava falando aqui no começo, anos de profissão. Como que eu traduzo isso para a internet? E assim, primeiro, não tem para onde a gente fugir. Tipo, não tem. Pode discutir com quem for. Né, eu sou dentista formado e agora eu precisa ir para a internet. Só que como que você consegue trilhar esse caminho de forma mais fácil? Porque senão vai ser um fardo para você produzir conteúdo. E é nisso que eu acredito, porque muita gente abre o perfil na internet porque sabe que precisa estar lá, e aí que eu entro com o podcast aqui. Aí vai ter marcar presença
no Instagram, no YouTube, mas ter a presença que marca, que é o nome aqui, é totalmente diferente. E não é sobre número de seguidores. Eu sei que muita gente se apoia nisso para determinar o sucesso da pessoa, o grau de alcance dela, mas nem sempre o número de seguidores determina a forma como aquela pessoa pode passar o conhecimento ou que vai fazer sentido para você, né? Como que isso está impactando realmente as outras pessoas? Exato. É muito difícil mesmo, estando na pele, a gente sabe que as nossas métricas são métricas que mexem com o nosso ego. Total. A gente, como eu te falei, o mais desafiador é você, vou postar e vai que ninguém, não sei o quê, visualização. Só que assim, a gente conseguir inverter o jogo e pensar, como que eu estou servindo essas pessoas? Exato. Como que eu estou realmente entregando o meu melhor, entregando tudo que eu posso para contribuir? Porque na jornada eu tenho certeza que vai encontrar pessoas que têm os mesmos valores, compactuando as mesmas coisas, porque ou você vai atrair gente que é muito igual. Uhum. Então, nossa, Thaís, olha, eu sou muito parecida, me vejo muito nela, é isso aí, tudo. Então, beleza, começa a seguir minhas ideias. Ou pessoas que almejam ser, que pode ser que não tenha nada a ver com você. Sim. Então não tem nada a ver, mas, cara, gosto do jeito dela, queria ser dessa maneira. Então, assim, você vai repelir muita gente, mas você tem na cabeça atrair. que vai atrair, sim. Mas conseguindo ter esse olhar crítico, o que eu estou produzindo é bacana, como que eu posso ser melhor nisso? Como que eu posso criar as melhores conexões? E só vai. Exato. Não olha para os lados. Olha para trás somente para fazer o ajuste necessário para poder olhar para frente, né? Exato. Thaís, caminhando já para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem já se despedindo para quem quer encontrar o seu espaço no digital sem perder a essência. Além de tudo isso que você trouxe, você teria alguma mensagem adicional? Olha, eu acho que é muito mais sobre a gente olhar para dentro do que olhar para fora. Uhum. Então, assim, a gente tem muita informação. A gente, em um segundo, eu sei da vida de todo mundo. Enfim, tem gente que hoje você segue e que te fazia bem, te fazia, né, se inspirar e hoje, de repente, já não tá mais fazendo tão bem, porque isso acontece. Então, assim, você ter essa noção para saber também, opa, o que eu tô consumindo? Tá realmente agregando para mim ou tá me fazendo sentir pior, né? Tá me fazendo me comparar demais. Então, a gente busca o tempo todo fora. A nova fórmula, o novo jeito, a nova trend. Agora é podcast. Agora é podcast, agora é vídeo curto, agora é TikTok. Tem muita opção pra gente. Só que a gente não olha pra dentro e fala, o que faz sentido pra mim? Perfeito. Aonde eu quero estar? Tem como você vir pro YouTube se você, ainda não consegue fazer um vídeo de 1 minuto, às vezes, porque não consegue desenrolar, vai se sentir pior. Então, assim, para um pouco, olha para dentro. O quanto antes você fizer isso, melhor, porque senão você vai fazer o bonde andar e vai fazer igual eu lá atrás. Uhum. Uma hora você vai falar, meu Deus, não é nada disso. Não é nada disso. Larguei os projetos que eu gostava por besteira, e aí você vai surtar. Então, assim, o quanto antes a gente fizer isso, gente, é terapia. Terapia digital. Vamos chamar de terapia digital? A gente precisa disso, né? Essas profissionais precisam disso. Então, a minha recomendação é isso. Vamos olhar mais para dentro e abafar um pouquinho o que tá fora. Entender o que faz sentido e seja coerente com a sua essência e que funciona para você, né? Com certeza. Maravilhoso o papo, né, gente? E, Thaís, onde que a turma pode te encontrar? Nas redes? Quais são aí? Thaís com H, P Vilela, no Instagram, também no TikTok, porque eu estou replicando um para o outro, estamos falando de redes aqui, mas também estou no YouTube, que entrando em formato de conteúdo, eu sou louca pelo YouTube, para mim assim, eu lavo louça ouvindo YouTube, faço tudo ouvindo YouTube, e eu pensei, por que não eu estar ali também compartilhando, já que eu consumo de tantas pessoas? Então, muitas vezes a gente também tá sentadinha no nosso sofá ali, só vendo os outros, né? Produzirem, falando às vezes coisas assim que com menos profundidade do que você falaria. Exato. Aí, por que não eu ali, entendeu? Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo formato do YouTube por conta da profundidade, que eu acredito que é uma coisa que tá faltando mega na internet. Verdade. Então, assim, tem muito profissional raso demais, trazendo qualquer porcaria de conteúdo. Então, se a gente não pode brigar com isso, que a gente comece a se posicionar da maneira que a gente quer, contribuindo com conteúdo de valor. Então, tô no YouTube também, tem um programa que chama Abre a Boca e Lucra Mulher, mas não é um podcast ainda, mas com a ideia
disso. Existem muitas mulheres profissionais muito boas que não sabem ainda traduzir isso dentro da internet. Então, como que a gente encoraja essas mulheres para coloca a sua voz no mundo, se posiciona. Vamos aos poucos. Vamos aos poucos, tenha o seu jeito e tem muita gente precisando daquilo que você sabe. Então, a ideia do canal é realmente ajudar essas mulheres com posicionamento. Thaís, eu quero agradecer você demais estar aqui, ter aceitado o convite. Eu sou super admiradora da sua beleza, do seu trabalho, da sua inteligência. Sou muito grata de ter conhecido você no meu caminho, porque a gente tem muita troca. A gente troca muito, gente, vários assuntos. Sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal. A Thaís me traz esses insights sobre marketing. E assim... Eu já nos 50, a Thaís nos 30, e essa troca, eu acho que ela é sempre rica, não importa. Tem muita gente nova trazendo coisa boa e a sua humildade em aprender também, né? E eu acredito muito nessa linha. Então, quero agradecer pela nossa amizade, pelas nossas trocas, pela sua vinda aqui. Eu acredito que a gente conseguiu passar um pouco o que é se posicionar, como a gente pode buscar esse posicionamento de uma forma interessante, saudável, que faça sentido e que não acaba nunca, porque a gente está sempre se reinventando e entendendo que a gente é muito mais do que aquilo que a gente fala, né? Exato. E então, muito obrigada. Você, para mim, é uma presença que marca. Obrigada pelo convite. Que seja muito sucesso, já tenho certeza que vai ser, porque é muito conteúdo de valor. E que esse processo não nos faça adoecer, que eu costumo falar. A questão do não sufocar a nossa personalidade. Então, que tudo que a gente faça não nos adoeça e sim, né, faça a gente crescer, a gente prosperar em todas as áreas da nossa vida. Então, essa é a missão daqui para frente aí com essa mulherada. No meu caso, é mulherada o foco, né? Perfeito. Eu acho que você tem um pouco dos dois. Tem, porque você fala mais com os líderes, enfim. E a Grácia, gente, faz um trabalho também aqui. Ela falou da troca. É isso, a gente precisa de um lado terapêutico aí, porque ela coloca a gente no eixo um pouquinho aí também. Mas eu acho que muitas vezes eu tive que sair do eixo hoje para ajudar as pessoas. É o que você falou. Eu saí do meu reconhecimento como essência para hoje poder ajudar. Não que todo mundo precise isso, mas com certeza isso traz uma clareza de nós mostrarmos esse caminho, porque a gente esteve lá. E eu falo que evoluir é diferente de crescer. Você pode crescer na internet, mas você precisa evoluir também como pessoa, né? Uhum. Então, obrigado você que esteve com a gente, que você curtiu a Thaís aí, que você pode encontrar ela nas redes sociais, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.